dar início à segunda sessão da manhã. Eu pedi ao secretário novamente para ler só o enunciado de cada projeto e vamos abrir a deliberação da segunda discussão. Projeto de Lei número 1 de 2020 dispõe sobre a adequação do salário mínimo dos servidores públicos do município de Areia ao salário mínimo vigente nacionalmente e da outras providências. Em segunda discussão. Projeto de lei em segunda discussão. Sem discussão. Projeto de Lei número 2 de 2020 autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício de 2020 e da outras providências. Em segunda discussão. Projeto de lei em segunda discussão. Sem discussão. Projeto de Lei número 16 de 2019 autoriza a realização de concurso público para o provimento de cargos efetivos do quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal e adota outras providências. Em segunda discussão. Projeto de lei em segunda discussão. Sem discussão. Então, mais uma vez, a gente vai suspender por mais 10 minutos para dar início à terceira sessão da manhã. Terceira e última. Estamos dando início à terceira e última sessão da manhã, onde vamos deliberar agora as discussões de votação dos 3 projetos que estão em pauta. Quando abrir as discussões, vamos respeitar, cada vereador tem 10 minutos para se expressar, no entanto que a gente não retorne à discussão. Cada um vai abrir um espaço de 10 minutos, fala e depois desses 10 minutos não tem uma segunda rodada de discussões, para que a gente não fique com uma ata imensa e com aquele mastigado, como se diz. Uma parte de 3 minutos que é servido da fala do outro, tá certo? Eu vou abrir esse espaço. Quer dizer que não é possível, quer dizer, no momento não é necessário usar os 30 minutos em projeto de acordo com o regimento, né? Isso. Eu estipulei, 30 minutos, né? 30 minutos para a discussão do projeto. Mas imagina aí que 6 nós vamos discutir aqui 30 minutos. Faça as contas aí quanto vai dar isso. Então, em comum acordo, eu acho que 10 minutos é uma discussão razoável, né? E podendo, se ultrapassar, eu não garanto que eu não vou interromper ninguém por conta de 2, 3 minutos, mas que a gente considere o tempo de 10 minutos para não ficar tão puxado, né? Tá bom? Então, eu vai ler novamente o enunciado e vamos colocar para a deliberação cada projeto novamente em sua terceira discussão e posteriormente a votação. Projeto de Lei número 1 de 2020 dispõe sobre a adequação do salário mínimo dos servidores públicos do município de Areia ao salário mínimo vigente nacionalmente e da outras providências. Em terceira discussão e votação. Projeto de lei em terceira discussão. Sem discussão. Projeto de lei em votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário fique de pé. Projeto de lei aprovado por maioria por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei número 2 de 2020 autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício de 2020 e da outras providências. Em terceira discussão e votação. Projeto de lei em discussão. Bom dia mais uma vez, senhor presidente, a todos presentes. Eu vou falar aqui sobre o meu posicionamento. Nunca fui contra nenhuma transferência de dotação para pasta nenhuma, mas dessa aqui eu vou ser, porque não estou vendo clareza e, além do mais, o dinheiro já está em conta, não volta, tá certo? Não volta. E, se o prefeito quiser, a gestão quiser, pode mandar um projeto mais claro, dizendo especificamente como vai ser essa manutenção, tá certo? Dessa verba pública. Até mesmo a gente se encontra num período político. Daqui a alguns meses nós estamos participando
num pleito eleitoral, e a gente tem que ter cuidado com cada dotação que a gente destinar para qualquer pasta. Tem que ser, no meu ponto de vista, tem que ser discriminado. E por isso eu darei o meu voto contrário. E até mesmo se não for usado esse ano, como o dinheiro já está em conta, se o prefeito continuar e for prefeito em 2021, ele pode mandar e usar novamente. É o que está, já dei uma olhada aqui, analisei, e pode ser dessa forma. Se no caso fosse devolvido, como foi devolvido da saúde, que eu não sabia, né? Como a vereadora Vanilda disse aqui, que faltam as coisas na Xandapia, na área da saúde, e PSFs e tudo, e dinheiro da saúde sendo devolvido, aí eu seria a favor para esse dinheiro não voltar. Mas dessa forma, como o dinheiro já está em conta, não vai voltar, e não veio especificando aqui corretamente no meu ponto de vista, então eu serei contrário. Bom dia mais uma vez, senhor presidente, meus colegas vereadores e assistência aqui presente. Como já falei aqui anterior, né, e acompanho as palavras do colega vereador Júnior, gostaria muito de fazer valer meu voto neste projeto, mas felizmente ele não apresenta aqui um pouco de clareza. Não quero aqui duvidar da forma que vai ser usado, até mesmo porque o senhor prefeito, por diversas vezes, em suas falas, em emissoras, em redes sociais, ele preza muito, né, a honestidade. Mas aqui nesse projeto, ele não apresenta a clareza que esta casa merece ter. Qualquer um projeto de lei que transmite aqui nessa casa. Então, eu vou aqui, senhor presidente, na manhã de hoje, né, posicionar meu voto, né, e acompanho o voto aqui do meu colega vereador Júnior. Senhor presidente, colegas vereadores, a gente, durante todo esse período da gestão do prefeito, nós aprovamos por diversas vezes aqui projeto especial e realmente aconteceu. Foi aplicado, distribuído, administrado, mas realmente, vereador Júnior, às vezes por falta de uma especificação mais determinada, mais organizada, as coisas deixam de acontecer, que não é culpa nossa. Às vezes é uma redação. Então, o projeto ele poderia vir de forma mais aberta, esclarecedora, para que o povo pudesse ver, entender que nós estamos votando de acordo com o que está vindo. Então, eu também me posiciono o voto contrário a este projeto, acompanhando assim o vereador Júnior. Eu também quero só fazer outra observação, e a minha opinião, e aí não sei se diverge de alguns colegas, isso é comum de a gente divergir e se respeitar, mas que haja divergência, mas também que haja o respeito. E eu vejo da seguinte forma, eu vejo aqui que, se a gente olhar a rúbrica 3190, 1399, obrigações patronais, esse recurso de 553.980,49 vai ser gasto com obrigações patronais. Como eu disse aqui, é referente a despesas previdenciárias, INSS e outras coisas. Então, se a gente olhar, e aí o próprio INSS notificou a prefeitura, eu acho que o ano passado, e totalizou um débito de mais de 3 milhões, onde esse débito foi parcelado em 50 mil mensal. Olha só, 50 mil mensal em 48 parcelas.
mais ou menos por aí. E é débito referente a despesas patronais e funcionários. Então, veja bem, esse prefeito que está aqui, ele não vai pagar não, todo ano, o próximo prefeito ainda vai assumir aí quase 36 parcelas desse ônibus. E aqui está dizendo obrigações patronais, é o meu ponto de vista. Então, esse dinheiro vai ser gasto com isso, para ajudar a cumprir a obrigação que a prefeitura tem como empregado, como empregador para o empregado. Esse dinheiro vai ser gasto para isso. A segunda, não está especificado aqui, tem a aquisição de um veículo para infraestrutura, mas aqui, uma sessão que a gente fez, uma reunião que a gente fez aqui para decidir aqui o repasse da Câmara, o prefeito falou sobre esse veículo que vai ser comprado. É um veículo compactador de lixo, que é para evitar, a gente já falou aqui até em sessões, que a gente acha desumano aqueles funcionários numa altura daquela em cima do lixo, daquele carro de lixo. Então, esse carro compactador é aquele carro que tem a parte de trás, onde ele não corre esse risco. Então, esse veículo aqui de 360 mil é para comprar um carro compactador novo, para dar suporte à infraestrutura no que diz respeito à coleta de lixo. Então, essa é a minha opinião. Diante disso aqui, eu não tenho como me posicionar contrário. Eu não tenho, respeitando, é lógico, a posição de cada um. Eu não vejo tanto obscuridade nesse projeto de lei. É minha opinião. Continua a discussão. Sem discussão. Projeto de lei em votação. Quem for favorável permanecer sentado, quem for contrário, fique de pé. Fica claro. Então, o projeto está rejeitado. Vamos para o próximo. Projeto de lei número 16 de 2019. Autoriza a realização de concurso público para o provimento de cargos efetivos de um quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal e adota outras providências. Em terceira discussão e votação. Projeto de lei em discussão. Bom dia mais uma vez, senhor presidente, amigos vereadores, funcionários dessa casa e a todos presentes, né? Eu fiz aqui alguns relatos, marquei aqui algumas coisas sobre esse concurso, né? A gente tem pessoas classificadas e pessoas aprovadas, né? Classificados são os aprovados dentro do número de vagas oferecidas no certame. Esses aí são os classificados. Aprovados são os que estão aprovados fora das vagas, que possuem direito caso haja surgimento de vagas, desde que o prazo do concurso não tenha vencido ou expirado. Aí a gente vê aqui na justificativa, onde vem o prefeito da gestão, né? Na justificativa diz aqui, frisa-se que os cargos para os quais está sendo realizado tal concurso encontra-se vagos. Então, se tem vagos, por que não chamam os que estão aprovados? Os que estão esperando o concurso? Os que estão classificados? Os que estão aprovados dentro da vaga e os que estão na lista de espera? Fazendo aqui que tem vagas, né? E o seu preenchimento deve ser dado através de servidores efetivos. Os efetivos estão aqui ou em casa ou aguardando ser chamado, né? Aí a gente vê aqui mais algumas coisas que eu também anotei hoje de manhã, né? Artigo 12, parágrafo 2º da Lei 8.112. Parágrafo 2º. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Expira quando? 25 de julho de 2020 é quando expira esse concurso. Aí a gente vem aqui para um artigo que eu, olhando, eu achei até meio, assim, contraditório, a princípio, assim que eu li. E diz assim, artigo 37, inciso 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação
aquele aprovado em concurso público de provas ou provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados, novos concursos para assumir cargo ou emprego na carreira. Eu creio que se esse projeto tivesse vindo mais claro, mais, digamos que mais justo com as pessoas que estão aprovadas no concurso anterior, aonde eu confesso a vocês que até hoje eu não vi dizer que houve alguma denúncia por fraude, por irregularidade, por estar tramitando e nenhuma justiça sobre irregularidade no concurso anterior. Eu não vi isso até hoje. Em todas as discussões, desde que eu estou como vereador aqui nessa casa, eu nunca vi acontecer isso. Então, se não aconteceu nada disso, então as vagas são dessas pessoas que estão aprovadas e classificadas. E está claro aqui quando diz que há vagas, há necessidade de vagas. Então, por que não chamar essas? Aí é onde eu digo que a gestão nos deixa, nós vereadores, às vezes, é como se quisesse dificultar a nossa vida. Porque se tem poucas pessoas para serem chamadas, e resta tão pouco prazo para que expire esse concurso, por que não chama logo essas pessoas e bota um edital correto, apenas com as vagas que é necessária? Por que não faz dessa forma? Porque se fizer dessa forma, eu garanto que ninguém vai ser contra não, que ninguém aqui é contra, eu particularmente digo isso, contra a gestão não. Mas enquanto eu estiver como vereador, aonde eu ver que vai prejudicar uma classe, porque aqui você pode dizer alguns, vai prejudicar os que vão participar do concurso. Que vão participar do concurso? Eu quero saber dos que já estão aprovados, dos que já estão com direito adquirido, os que já estão esperando suas vagas, os que já pagaram a inscrição, que já estudaram para fazer as provas. Eu digo isso porque minha esposa é concurseira, minha esposa faz concurso, estuda. Algumas irmãs minhas fazem, minhas primos fazem, como eu já disse que alguns são funcionários aqui do município, como professores há muitos e muitos anos, efetivos, porque estudaram em concurso público, porque estudaram a maioria em luz de gás, morando na zona rural. Hoje são doutores, hoje são administradores de universidades, como eu tenho 2 primos nessa situação, que estudaram dessa forma. É injusto você tirar a vaga de uma pessoa que estudou, que pagou, que se esforçou para fazer um novo concurso. Aí, mas não está tirando, mas vamos lá. O artigo diz isso, né? Aí, o STF, o que foi que ele disse? Já se pronunciou, o que ele se pronunciou falando sobre esses casos, que são casos que se tornam de má fé. Isso é o que o STF diz. Eu vi hoje de manhã não teve. Casos de má fé, pois deve-se evitar condutas que deliberadamente deixem esgotar o prazo fixado no concurso. Neste caso, a administração deve preencher as vagas existentes, cumprindo o princípio da boa-fé. Ele tem que primeiro cumprir o princípio da boa-fé e depois ele faz o concurso. Isso aqui é o que está, aqui é o que a lei diz. É muito arriscado, até mesmo eu pensei até em fazer emendas e colocar dentro do projeto, botando esse artigo, dizendo que o concursado anterior, do concurso anterior tem a prioridade, mas quem é que vai saber se não vai ser vetado? Lógico que vai ser vetado, e quem é que vai saber se o veto vai ser derrubado? Como a gente já fez outras emendas em outros projetos aqui nessa casa, e quando chegou na hora, o veto não foi derrubado, porque algumas pessoas não vieram e outros votaram contrário. E isso corre-se um risco, e isso está tirando o direito, felizmente ou infelizmente, digamos assim, das pessoas que estudaram. Está aqui o nosso amigo, que a filha dele é concursada, está trabalhando fora, em outras cidades, nas cidades circunvizinhas ou até distante, no sertão, ele falou aqui a mim agora, e está esperando ser chamado. A gente teve no Tribunal de Contas, onde um dos auditores disse a gente que ele podia levar o concurso na canela. Isso aí é terrível a gente escutar isso. Pode chegar o dia 20, o concurso, olha, expirou o prazo. Não, mas a gente é concursado. Não, mas já tem outro concurso em vigor. E vai chamar os novos concursados. E aqueles que estão aprovados ficam fora. É a mesma coisa do que o ministro do STF, o ministro ou o STF, a posição dele diz sobre isso.
Tá certo? E isso é meu ponto de vista. Eu não sou contra. Jamais vou ser contra o concurso público, mas que seja feita da forma legal. Que seja feito corretamente. Que seja feito justo com as pessoas, como tem pessoas aqui que foram aprovadas em primeiro lugar. Tem pessoas aprovadas em primeiro lugar. Em primeiro lugar aqui, e sem ser chamado. E depois que for prorrogado, hoje em dia não estou julgando, nem estou apontando nada sobre ninguém, mas a gente sabe como, infelizmente, a justiça do nosso país funciona, e a gente não sabe se felizmente ou infelizmente, essas pessoas vão adquirir as vagas dela, ou vão ficar seguras com as vagas ao qual elas estudaram, ao qual elas pagaram o concurso público para fazer. Pois eu acho, do meu ponto de vista, que ele deveria fazer isso, chamar essas pessoas e mandar um concurso público, mandar um edital para novas vagas, ao qual não esteja inserido nas vagas das pessoas que estão aprovadas e classificadas. Aí eu digo, com certeza, eu posso até me adiantar aqui sobre as outras pessoas, que eu creio que iria ser aprovado por unanimidade dessa casa, como foi aprovado o do salário mínimo, a regularização do salário mínimo agora há pouco tempo. Muito obrigado e... Mais uma vez, bom dia, né? O que muitas das vezes o que vem ocorrendo, vereador Julião, é que quando o próprio STF dá uma nota dessa, já está com conhecimento de causa. E eu vou dizer onde está a má-fé, aqui em Areia, na administração. Nós temos pessoas que passaram no concurso, esse que está em vigor, e que o cidadão prefeito do estado da cidade de Areia contratou esse pessoal, contratou algumas pessoas, eu quero aqui não citar nome para não prejudicar, mas a Areia sabe, como prestação de serviço, gente. É má fé ou não? É habilidade? É não. É má fé mesmo. A gente tem gari que passou no concurso, que está contratado, moça, e que não chamou, não baixou a portaria desse cidadão para exercer a função como concursado. A gente tem aqui em Areia um motorista que está contratado, que ele passou no concurso, cara, e não baixa a portaria desse cidadão. Infelizmente, é verdade, Júlio. Eu seria irresponsável, estou dizendo eu, não estou falando aqui por ninguém. Eu, Edivaldo Vigilante, como conhecido sou, de votar a favor de um projeto desse, sabendo que está aqui, ó. Todos que lutaram, perderam noite de sono, estudaram, fizeram, vamos dizer assim, a palavra que todo mundo conhece está no rural, baixo tempo para o coração, cantar aqui agora. Sabe como é? Isso é humilhação, gente. É humilhante. Tá? E eu aqui, como representante que estou, eu dizer que está tudo direitinho. Não está, está errado, prefeito. Me permita. Eu vou ter que responder o processo só porque eu estou informando que está errado. Está errado sim. No projeto chegasse um artigo, vereador Duca, dizendo que o projeto ele está sendo, através de um concurso público, as vagas tal, e que o artigo tal fala que primeiramente será contratado como concursados que estão aptos a exercer suas funções. Tem motorista que está exercendo a função, vereador Duca, que é gari, ocupando a vaga do que está contratado e não faz a portaria desse cidadão. Aí chega um projeto desse, eu não sou contra abrir vaga de concurso nenhuma, até porque tira essa dependência política, porque quando você vai indicado, você vai devendo favor, o cabo de logo que tem que botar pai, mãe, sobrinha, primo, bota tudo numa roda e você às vezes é obrigado a votar. E quando você exerce aqui, que trabalha, que estudou, você é uma pessoa que se torna independente. O Brasil só vai prestar um dia quando a política de indicação acabar. E os próprios tribunais de contas estão exigindo. Mas como nós podemos votar se existe um concurso em aberto, gente? É pegar esse povo aqui, abrir
abrir aqui um buraco e enterrar tudinho. Você que se vira. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Queríamos, vereador, votar, claro, agora mesmo, eu votar, sabendo que vocês amanhã estão recebendo a portaria para exercer as devidas funções de vocês. Mas, mesmo indo para um embate judicial, tem coisas aí que tá e que coloquem, viu? Antes do vencimento. Porque colocando antes do vencimento, mesmo que esteja com ação judicial, ela pode durar 2 ou mais, quando vir a sentença favorável, você vai ocupar seu espaço. Não deixe para fazer isso no dia 26 do vencimento, não. Infelizmente, isso é a verdade. Agora, eu espero que os outdoors da cidade de Areia não vá para as estradas da nossa cidade condenando o vereador que vote contrário. Porque esse projeto, eu sou contrário com as 2 mãos. Sou contrário com as 2 mãos. Queria muito, presidente. E Vossa Excelência sabe que é o respeito da divergência, do pensamento de cada um. Você deixa bem claro e os demais vereadores aqui podem votar como entenderem. Eu vou respeitar. Agora, eu, na hora de apresentar a votação, eu ficar sentado e prejudicar as pessoas, eu não vou dormir de noite. Eu não consigo dormir. E olhe se eu não tiver um problema futuro eternamente. Sabendo que tem gente, pessoas aqui que só quer uma oportunidade do que já provou que é competente. Só quer ocupar aquilo que já garantiu o seu direito. Direito é direito, gente. Então, fica aqui as minhas palavras, já dizendo também, vereador Junior, que voto contrário ao projeto. Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, meus colegas vereadores e a assistência aqui presente. Senhor presidente, tem muita coisa que é interessante. E tem outras coisas que no momento oportuno ele deixa a desejar. Eu já vi algumas lidas e a gente faz algumas observações aos nossos colegas vereadores. E o que chama mais atenção deste projeto é a justificativa que vem do Executivo. Onde ele diz, colega vereador Edivaldo, que há necessidade da vaga. Ultimamente, meus amigos, nas redes sociais daqui de Areia, circulava uma foto de um veículo aqui da Prefeitura Municipal, aonde este veículo se encontrava aproximadamente numa área de lazer. E de fato ninguém sabe se o condutor do veículo ele estava prestando serviço próximo a esta área de lazer ou estava no lazer. Isso foi um fato ocorrido aqui na nossa cidade pelo motorista deste veículo. E o que mais nos chamou a atenção é que este motorista é concursado aqui no nosso município. Mas, como dizia aqui Edivaldo,
ele era contratado, digamos que por interesse excepcional. Imediato, quando surgiu esta polêmica, o motorista, segundos comentários, foi demitido. E aí? Mas é triste, Erivaldo, que a gente sabe que tem pai de família, mãe de família, que fazem das tripas corações para dar uma melhor educação e um estudo de qualidade para o seu filho. E ele perde dias e noites de sono com um sonho de no futuro, digamos, disputar a concorrência de um concurso público. A maior alegria do estudante ou do concurseiro é quando ele passa. E aí vem uma tristeza quando está acontecendo aqui em nossa cidade. Tem as vagas e o senhor prefeito insiste em querer abrir novos concursos e não chama os anteriores. Aqui teremos mais de 60 vagas. Eu acho que essas vagas serão para medicina, para saúde. Eu tenho amigos aqui formados em técnico de enfermagem. Aqui tem vaga. Se tem vaga, senhor prefeito, é porque o senhor não chamou esses anteriores. Eu acho, meus senhores colegas vereadores, eu acho isso uma palhaçada. É brincar com os seres humanos, aqueles que lutaram, brigaram, pagaram, perderam noite de sonos. Eu acho que vocês estão aqui servindo de palhaço. Se esta casa, na manhã de hoje, aprovar um absurdo desse. Então era essa, meus colegas vereadores, minha palavra, e eu passarei a palavra aqui para o colega vereador Júnior. Bom dia mais uma vez. Eu quero aqui, esqueci de frisar, que quando chegar o dia 20, e muito obrigado, vereador, pela parte que me concede, quando chegar o dia 20 de junho, esse concurso perderá a validade. Eu não sei se vocês acompanharam aqui em Alagoa Grande, agora recente, onde o concurso era 2 anos, foi prorrogado por mais 2, do jeito daqui de Areia, e quando chegou na reta final, o prefeito bateu o pé e disse que não ia nomear ninguém. E os concursados lá tiveram que entrar na justiça. Ele está na justiça, a maioria pagaram R$2.000, não sei quantos mil, para advogados lutar para que eles ocupassem a vaga dele. E tramitou mais de 6 meses para que eles conseguissem ir lá. Não tinha concurso, nenhum outro concurso novo, concurso em vigor não. Viu? No caso, havendo concurso em vigor, o meu entendimento e o de muitas pessoas que eu conversei, é que ele vai alegar que expirou o prazo e que ele vai convocar os novos concursados. Que isso não aconteceu em Alagoa Grande porque não tinha novos concursados. E o prefeito, assim, por de lá ainda fez bucha, segurou por muito tempo, tiveram que entrar na justiça, gastar para ocupar as suas vagas. Aí você estuda, você se prepara, os pais têm o gasto financeiro com o estudo, depois que termina, vão queimar as pestanas, abdicando de festas, de lazer, de tudo para estudar. O pai às vezes arruma o dinheiro emprestado para fazer a inscrição para o filho fazer um concurso público. Aí depois que você é aprovado, espera 2 anos, o gestor prorroga por mais 2 anos, já faz 4. E quando você for ser chamado, você diz, rapaz, tem um novo concurso, você está fora. É justo isso? Aí ele diz, e por que, Júnior, você acha que é isso? E por que o gestor, nem a gestão, nunca chamou o vereador Júnior
para dizer, vereador Júnior, a gente vai botar, ou vereador Ana Paula, ou vereador Edivaldo, vereador Vandido ou outros, a gente vai botar dentro do concurso esse artigo, que embora que a gente faça um novo concurso, mas a gente vai chamar primeiro os que estão efetivados. Primeiros que estão aprovados. Porque nunca a gente foi chamado para escutar isso. De nenhum projeto que chegou aqui nessa casa. Ninguém nunca me chamou para dizer a intenção é essa. E quando diz aqui, ó, deliberadamente, eu estava procurando essa palavra, e hoje eu pesquisando, junto com minha esposa, está dizendo que é propositalmente, ou em má intenção. Quando se não chama para conversar e mostra a intenção, então é má intenção. No meu pensamento é esse. Eu não vou correr o risco de prejudicar as pessoas que estudaram para ocupar suas vagas. Isso é o meu ponto de vista. Muito obrigado, vereador Lula, pela parte. Também vou pronunciar a respeito, até porque eu estive no mês de setembro, fui intimado como presidente da Câmara a estar numa audiência do TJ, onde houve uma decisão lá sobre a situação aqui dos funcionários aqui da Prefeitura, no que se diz respeito aos contratados por excepcional interesse. E nessa decisão, que eu tenho aqui em mãos, que eu tenho cópias e inclusive trouxe, e também fui obrigado a responder, a Justiça pediu que a Câmara se pronunciasse ou recorresse da decisão. Porque nesse dia o Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade alegar inconstitucionalidade nas contratações por excepcional interesse aqui do município e em partes, ele julgou parcialmente. Em alguns casos, o Tribunal de Justiça entendeu que tem que continuar para que os serviços essenciais não parassem. Então, na decisão dele, isso aí foi antes do prefeito mandar essas vagas que ia fazer esse concurso. Porque, na verdade, aqui a Câmara não está definindo quantidade de vagas, nem qual vai ser as vagas. Essa decisão aí, esse planejamento vem do Executivo. Se a gente olhar bem aqui no início do contexto, a Câmara apenas está autorizando a realização do concurso. Ela não está nessa parte aí de criando as vagas ou ferindo aqui qualquer vaga das pessoas que passaram no outro concurso. Quanto à questão da garantia de quem fez o concurso de 2015, nós não podemos colocar a garantia da chamada numa autorização de um concurso futuro. Sim, no edital que vocês fizeram, se vocês olharem nas entrevistas, como se diz, está lá, nesse edital de 2015 é que dá a garantia de vocês assumirem a vaga após vocês terem passado no concurso público, que é o caso de vocês aqui. Embora esse número que hoje está aqui já foi bem maior, porque eu não sei quantos ainda faltam ser chamados do concurso anterior, mas eu acho que foi chamado aí em torno de uns 70, por aí, né? Então, está faltando ainda o que se diz aí, uma parte, um terço do que ofereceram, mas que foi prorrogado então. Prorrogado, que está lá no edital, que diz que o concurso público ele tem validade de 2 anos e é prorrogável por mais 2. Isso aí tem em todo concurso público, quando você vai fazer a inscrição, se você ler no edital, está lá. Então não é nenhuma artimanha de ninguém. É o que está lá no seu edital e você concordou com aquilo. Quando você faz, é lógico, a inscrição e paga. Então, aqui foi prorrogado, foi chamado uma parte e foi prorrogado, para dar sequência e chamar as demais. Quando esse projeto chegou aqui, uma das preocupações das comissões foi essa, de saber se de fato prejudicava o concurso anterior. E aí, procuramos não só o procurador da Casa Mais Vaga, os outros procuradores deram a sua opinião e não tinham o direito de ninguém ser chamado. Portanto, o gargalo de hoje, a gente não autorizando, que eu acho que é o que vai acontecer aqui hoje, nós damos o direito e aí o próprio Tribunal de Justiça vai pedir
que a gente envie, que eu sou notificado constantemente pelo Tribunal de Justiça. Ele vai pedir por que a Câmara não autorizou. É um dos pedidos que o Tribunal de Justiça possivelmente vai fazer. Por que não autorizou? Aí nós não autorizando, dá o direito de amanhã ou depois o pessoal que ser chamado, eles podem ser chamados amanhã já, ou pode ser chamado no último dia do prazo. Não altera em absolutamente nada isso aí. O que vai depender aí é, que eu já disse aqui, quem passou em primeiro lugar, quem está dentro das vagas, é vigiar e, se passar do prazo, é justiça mesmo. Não tem outra opção. É assim que funciona. E quando a gente der o aval hoje e me pediram uma justificativa, foi bom, como o Júnior disse, já justificaram aqui vocês. Eu não vou estar dando uma justificativa por ninguém, eu vou mandar a ata da sessão. Não é isso? Vou mandar a ata da sessão justificando. Agora vejam bem o que é que acontece agora, a partir de agora. Nós estamos dando condição plena para que o prefeito continue com as contratações por excepcional interesse até o fim do prazo. Nós estamos dando, aliás, esperando aí, eu acho que a partir do mês de abril, se eu não estiver enganado, não se faz mais concurso público. Então, esse ano não tem mais condição de fazer concurso público. Se ele chamar o pessoal aqui todos, pronto, parou aí. As outras áreas demais que estão com necessidade não vai ser suprida. Nós estamos dando um aval que continue um contrato. E o contrato e a contratação por excepcional interesse, todo mundo sabe aqui como é que funciona. É o bel prazer do prefeito. Ele que diz quem entra e quem vai trabalhar. Então, nós estamos dando esse aval. Eu quero que fique só isso claro. E a questão da não aprovação, não vejo nenhum problema. A Câmara que decide se vai autorizar ou não. Eu creio que não vai ser autorizado. Isso não vejo modificando em nada. Simplesmente nós estamos dando respaldo jurídico para o prefeito se defender. Também a gente negando essa autorização. Respaldo jurídico para ele, a Câmara que está fornecendo. E nós vamos, a questão do pessoal, o pessoal vai ter que continuar esperando esse período que resta. Isso aí é o que vai acontecer. Presidente, se você me dá parte, quando o senhor falou aí em justificativa ao Tribunal de Contas... Não, ao Tribunal de Justiça. Ao Tribunal de Justiça? Não, entenda bem, não é eu que vou dar. Se eu for cobrado, eu vou mandar a cópia da ata, é isso que eu estou dizendo. Porque eu não posso, entenda bem, não posso justificar por vocês, né? Não entendi, não, porque cada um responde por si, né? Exato. Eu estou dando aqui minha justificativa porque eu não voto em projeto sem dizer porque eu não estou votando, não. Tá certo. Quando entrou aquilo de contratação por excepcional interesse público, que era de 4 anos, que era pedido 4 anos por excepcional interesse público, e eu fui contra o projeto, o que foi dito aqui por alguns vereadores, aos concursados que estavam aqui esperando, foi que se tivesse alguém ocupando a vaga deles, ele ia até lá com o pessoal e tirava a pessoa da vaga para ocupar o lugar dele, porque estava usurpando a vaga do efetivo. E isso já vai fazer quantos anos e até hoje não foi feito? Quer dizer, isso aí já é uma justificativa. A outra, que eu quero que se o Tribunal de Justiça me chamasse, eu tinha sabe o que para dizer? Eu tinha para dizer qual foi a justificativa que o senhor prefeito deu a gente para fazer esse concurso público, particularmente, pessoalmente, sobre a situação dos efetivos e dos concursados que estão esperando ser chamados. Porque a vaga aqui não é apenas para os classificados, não, é também para os aprovados. Porque ele deixa aqui claramente, senhor presidente, que frisa-se que os cargos para os quais estão sendo realizados tal concurso encontram-se vagos. Então ele está dizendo aqui que está vagos. Eu digo que a justiça, que era para ver essa parte do prefeito. Como é que os cargos estão vagos e ele não chama as pessoas que estão aprovadas? Assim, é uma coisa contraditória, sabe, senhor presidente? Eu quero até que conste nada, porque quando estiver lá, isso aí já é minha justificativa. A questão jurídica do caso aí, só pode se anular um concurso em qualquer fase após ele sair o edital. O que a gente está fazendo aqui hoje é autorizando que se faça esse concurso. Alguém só poderia entrar na justiça a fim de anular ou estacionamento, como aconteceu já em cidades aí, eu não me lembro agora qual foi a cidade que anulou agora recentemente. Parece que Cacimba de Dentro. Pronto, anulou, mas ali a Câmara já tinha autorizado e o concurso estava na fase de edital. Foi prorrogado, parece que vai ter que ser prorrogado as inscrições, tudo isso. Então, para a parte jurídica, é o que eu digo, uma coisa a gente não pode misturar, a gente estava autorizando um concurso público, autorização, que pode ser feito
esse ano ainda, ou se não desse um tempo, tem que esperar. Enfim, não via prejudicando de imediato o pessoal que espera, porque o pessoal já ganhou o prazo quando foi prorrogado. Se foi prorrogado, está invalidado. Ninguém pode fazer nada no momento agora por nenhum de vocês, até que esse prazo se esgote. Ou vocês não podem deixar esgotar, tem que entrar com ação antes de esgotar. Eu digo isso porque, como eu falei, tem uma menina de Remígio, que ela passou para professora em primeiro lugar. O advogado dela é o advogado aqui da Câmara, Júnior Meira. E Júnior já esteve aqui na prefeitura várias vezes, está documentado, mas não pode fazer nada por enquanto. Está esperando a hora certa para fazer alguma coisa. Então, a não autorização ou autorização desse concurso, não vejo alterando nada quem passou no concurso 2015. Eu não vejo alterando absolutamente nada. Isso aí é meu ponto de vista. E vamos sair daqui hoje dando um aval para que o prefeito continue com as contratações por excepcional interesse em várias áreas. E acobertado dessa vez, porque quando o Tribunal de Justiça apertar ele vai dizer, ó, eu tentei, não consegui. Então, vida que segue, vai continuar. A gente deixou ele, enfim, não autorizando, nós estamos deixando ele com munição para ele se defender. Meu ponto de vista também. Era mais ou menos isso que eu queria falar. Não estou aqui, vai ser respeitada a decisão de todos e passo para o prefeito da maneira como tiver. A questão que eu falei que a gente tem que dar satisfação, Júnior, é porque eu recebi agora recente, recebi do Tribunal de Justiça e recebi também da juíza aqui local pedindo explicações sobre votações que houve nesta casa. Ela pediu explicação sobre umas matérias, porque agora a gente está falando assim, que está intervindo, mas está intervindo porque isso tem uma ação de inconstitucionalidade. Por isso que ela pediu. Então, ela pediu esse material e a gente tem que passar. É dever nosso passar o material. Não é uma intervenção, não estou dizendo aqui que houve uma intervenção da ela está passando por cima dela, ela pediu explicação sobre uma determinada votação que houve aqui, que foi alegado inconstitucionalidade. Foi esse o caso, para que as coisas fiquem claras. Certo? Agora sim. Eu estou aqui tonta com tanta coisa, sabe? Porque é uma inconsistência do Poder Executivo, é uma inconsistência do Ministério Público, porque dentro do Ministério Público existem várias pessoas que entraram com processo para poder assumir as vagas que passaram, está lá correndo até hoje, não foi respondido. Aí o Ministério Público, por sua vez, obriga que o prefeito faça outro concurso, tendo outros projetos lá para ser visto, né, analisado, e está tudo parado. Olha, eu estou aqui tentando enxergar o show disso tudo, porque é muito pano de fundo para cumprir muita coisa. Sabe? Eu estou horrorizada. É uma falta de respeito. Eu não vou me prolongar muito, porque já foi dito muita coisa, talvez eu esteja só repetindo o que vocês já disseram. Mas assim, munição tem demais. Munição tem demais para fazer vocês tudo de palhaço. Demais. É de uma covardia, é de uma frieza tão grande, né? É injusto, muito injusto, Júnior, porque está aí querendo assumir vaga para trabalhar, enquanto isso a gente sabe que dentro da prefeitura existe mais de 250 contratos. E de pessoas que passaram no concurso, que estão esperando chamar para trabalhar, e esses contratados estão ocupando a vaga desse pessoal aí. É muita munição para matar a esperança deles. Somente. Aí cai aqui na Câmara, a população não participa da discussão aqui, não acompanha na rede social, mas usa o Facebook para meter o pau nos vereadores. Porque, infelizmente, a ignorância das pessoas ainda são muitas. E começa a julgar, a meter pedra nos vereadores.
porque foram contra as pessoas que querem prestar um concurso, mas não estão entendendo que a gente está na defesa da luta para eles assumirem a vaga deles aqui, num concurso que eles passaram honestamente. Aí eu fico aqui a me questionar, o que é que está sendo honesto nesse momento? Quem é que está sendo honesto nesse momento? Se abre um concurso para chamar novas pessoas, que honestidade é essa? E que respeito é esse que a gestão está tendo por essas pessoas que estão aqui se humilhando há 3 anos? Aí um locutor lá do programa de rádio vai dizer que a culpa é da gestão passada. Pelo menos a gestão passada abriu um concurso e fez. E o desse assumiu a gestão, mas não assumiu o concurso para chamar o pessoal. A culpa é de quem, Júnior? A culpa vai ser dos vereadores, viu? Que vão votar contra. Porque vão jogar na rua aí que os vereadores estão sendo contra a um concurso que o prefeito quer executar. Aí diz em caráter de urgência. Urgentíssimo. Né? Daqui que faça outro, daqui que gaste, daqui que abra edital, daqui que faça tudo, já era. Já foi. E eles perdem o direito deles, porque eles estão na esperança de poderem serem chamados. Eu fico a questionar várias coisas, porque tem várias pessoas que entraram na justiça, né, estão lá com o processo parado. Eu não sei porquê, não entendo porque em algumas cidades as coisas acontecem muito rápido. Né? Muitas cidades estão chamando, mas a areia parece que está dormindo. Não sei porquê. Eu acredito nas prioridades das causas, né? Talvez seja isso. As prioridades. Uma prioridade maior, mais urgente, e eles aqui sentados esperando uma decisão. Né? Infelizmente, eu fico triste, fico a lamentar. Ai, a gente está dando munição para o prefeito. Não, o prefeito é que está munindo o direito deles. O prefeito está executando o direito deles. Somente isso. A gente não está dando munição para ninguém, não. A gente está lutando pelo direito deles, daqueles que passaram. É essa a minha fala. Mais alguém deseja discutir? Não? Então vamos colocar o projeto de votação. Projeto de lei em votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário fique de pé. Projeto de lei indicado por maioria. Não a opressão e não a perseguição. Encerrou? Declaro em nome de Deus encerrada esta sessão e agradecendo a presença de todos os vereadores que estão de hoje aqui para que a gente